Estamos iniciando mais um programa Polifonia das Ruas pela UniTV, canal 17. O Polifonia das Ruas é um programa que pretende ouvir as vozes, as múltiplas e diversas vozes das cidades, principalmente das que são cobertas pela UniTV, Niterói e São Gonçalo. No programa de hoje temos a satisfação, a alegria de receber a musicista que é especializada em viola da gamba dos séculos XV ao XVIII. E Cristina Augustin, que está aqui ao meu lado, é coordenadora do Centro de Estudo e Iniciação Musical, o CEIM, da Universidade Federal Fluminense. Cristina, hoje você vai falar com o nosso telespectador sobre os instrumentos e a orquestra, as origens, né? Que parece que o primeiro instrumento foi a voz. Então, Polifonia das Ruas está ao seu inteiro dispor e você vai conversar com o nosso telespectador. Obrigada. Falar da voz, falar dos instrumentos, falar da orquestra, na verdade, é a gente falar da grande história da música, né? É muito difícil falar de cada um separadamente. De um modo geral, didaticamente falando, a gente começa a situar essa grande história da música a partir do século IV depois de Cristo, quando a igreja começa a se impor, a religião católica começa a se impor na Europa, né? E toma todo o poderio, não só político, econômico, mas também musical. Então, a gente poderia estar afirmando que o primeiro instrumento de fato seria a voz humana. Para os homens antigos, quando eu falo homens antigos, eu estou falando dos homens da Idade Média, eles acreditavam que a voz humana era um instrumento divino, né? Eles pensavam nesse sentido. Foi Deus que nos fez homem, né? Homens e mulheres, e que nos dotou com cordas vocais para que pudéssemos cantar. Então, a voz humana era essencialmente um instrumento criado e dado por Deus. Os outros instrumentos que existiam eram instrumentos, então, criações do próprio homem, instrumentos, né, criados aqui na Terra, e por isso, durante muito tempo, os instrumentos foram proibidos de entrarem na igreja. O culto religioso era essencialmente vocal, né? Ou os cantos solo, canto chão, que a gente conhece mais aqui no Brasil como gregoriano, né? Mas ou era o canto chão, um solista, ou era um grande coro, mas sempre um trabalho em cima de vozes. Os instrumentos eram praticamente inexistentes durante toda a Idade Média, que foi um período muito longo. Eles eram proibidos de entrar na igreja. Nós podemos até encontrar, uma vez ou outra, um órgão, né, que servia para dar mais afinação, uma referência para as vozes, mas não como instrumento solista. Então, ao longo de toda a Idade Média, quando eu falo isso, eu falo do século mais ou menos IV até o século XIII, XIV, que a gente pode ter isso como Idade Média na área da música, né? Toda a produção vocal estava dentro da igreja, sob o domínio da igreja. Por isso, então, a gente não pode estar falando ainda de instrumentos, um repertório específico para os instrumentos, né? Nós sabemos que existia uma prática instrumental paralela a essa prática feita dentro da igreja, né? Fora dos muros da igreja, existia uma prática instrumental, mas eram instrumentos muito rústicos, rudimentares e basicamente voltado para a cultura popular, né? É bom a gente ter em mente que a música erudita dessa época era a música que era feita dentro da igreja. Tudo o que não era feito dentro da igreja era tido como popular, né? Existe a diferença entre o sacro e o profano. Então, o profano aqui seria no sentido de música popular, música profana.
Conforme essa história vai caminhando, né, a igreja vai trabalhando cada vez mais, eles vão descobrindo outras técnicas, vão procurando uma forma de se escrever essa música. Até então era uma música de tradição oral, não existia partitura. Então a igreja também vai ser desenvolvido dentro da igreja uma forma de se grafar essa música, né? Uma forma de como dividir os tempos, como mensurar as alturas das notas. Isso tudo foi adquirido, foi desenvolvido no seio da igreja, né? Então, com o advento da escrita musical, isso facilitou muito a escrita. E lentamente foi se desenvolvendo, então, um repertório a 2 vozes, a 3 vozes, 4 vozes. Contra cui rigida alma invas impetra. Ven il venga al quanto dilettando il cuore, sconsolato cantore, il tuo pianto e il tuo canto. Bom, então com o desenvolvimento da escrita, isso trouxe um facilitador muito grande para os compositores, né? Até então as pessoas tinham que guardar as melodias de cabeça, de memória, né? E quando se você coloca num papel e o compositor pode visualizar a estrutura musical, eles começaram então a ter um leque de opções muito grande. Então eles perceberam que poderiam começar a combinar uma voz ou 2 vozes e 3 vozes com um instrumento na base, dando um apoio. Então, lentamente, os instrumentos foram surgindo e foram sendo incorporados na música. Nós temos, por exemplo, algumas iluminuras da época, gravuras, que nos mostram um pouquinho desses instrumentos, né? Então, nós temos aqui os principais instrumentos que eram utilizados na Idade Média. Nós temos o saltério, que talvez seja um dos mais antigos citados na Bíblia, né? Hoje em dia a gente até encontra ainda na rua sendo vendido, né? Como um instrumento até folclórico, mas é o saltério que foi amplamente utilizado nesse período na Idade Média. Temos aqui a vielle, que era um instrumento de corda muito utilizado pelos trovadores, era um instrumento pequeno, fácil de carregar e que dava então um apoio, era um instrumento de corda e arco. Nós temos desse lado aqui o alaúde, que foi também um instrumento de origem árabe, trazido, né, pelos árabes quando invadiram a Península Ibérica, e foi um instrumento que foi muito bem aceito na Europa. Temos alguns instrumentos de percussão, como o tambor. Aqui nós temos, são uns pedacinhos de madeira, né, que batem um no outro. Nós temos as gaitas de fole, que até hoje os escoceses usam muito, né, mas é um instrumento muito, muito antigo, na Idade Média era também amplamente utilizado, principalmente em manifestações nas ruas e em ambiente aberto. Esses 2 tamborizinhos amarrados na cintura, que chama nakers, que na verdade são os avós do tímpano da orquestra, que são também de origem árabe, e era para dar as batidas, tanto na guerra, no exército, como numa festa, né? E os famosos trompetes. Aqui são 2 trompetes, vejam como eles são muito compridos, e aqui eles praticamente emitem apenas uma única nota, né? No instrumento, sem válvula, sem nada. Então, os trompetes. E nós temos ao centro, a figura maior, o órgão, que era o instrumento mais nobre, né, por excelência. Por isso ele vem no centro da gravura, num tamanho assim bem grande em relação aos outros, para mostrar a sua importância, principalmente dentro da igreja. Então, esses são os principais instrumentos utilizados na Idade Média, né? Nós temos ainda mais uma outra gravura para mostrar um pouquinho esses instrumentos, e é bom a gente lembrar que a maioria dessas gravuras, dessas iluminuras medievais, vem sempre representada por anjos tocando os instrumentos. Nós temos aqui novamente o saltério, que foi visto, né, na outra gravura, reforçando a importância do instrumento. Nós temos aqui de novo o alaúde, que nós vimos na outra gravura. Temos aqui mais uma vez o trompete, mas reparem que ele já tem mais uma curvinha,
Lá ele era comprido, aqui ele tem mais uma curvinha, né? Então é um trompete que dá uma nota um pouco mais grave. E nós temos aqui nesse cantinho, é um instrumento chamado charamela, de madeira, com palheta, que também é o avô do oboé, do nosso oboé hoje em dia. E temos esse instrumento aqui estranhíssimo, apontado assim para cima, que é um instrumento que quase ninguém mais conhece hoje em dia, foi chamado trompa marina. Era um instrumento de arco com uma única corda e ele emitia uma nota muito, muito aguda, por isso chama de trompa, remetendo ao trompete, né? E era muito utilizado nos conventos, pelas freiras, para anunciar perigo, ou até nos barcos e navios também, porque ele tinha uma nota que ia muito longe, o som, né? Então era um instrumento, digamos, sinalizador quase, sempre anunciando. Era usado na música como um bordão, como uma nota de apoio, mas era um instrumento também no sentido de sinalizar, seja no sentido de perigo, atenção, né, alarme, como eram também os sinos, né? Os sinos na Idade Média tinham também esse papel. Então aqui nós vimos os principais instrumentos do período medieval. Veja bem que a gente não pode ainda nesse período falar numa orquestra, né? Eram instrumentos pequenos, soltos e um de cada formato, né? São poucos instrumentos ainda. Eles não tinham uma tecnologia apropriada para construir instrumentos. Era muito difícil. Eles achavam um pedaço de madeira e daquele pedaço eles iam escavando e ia sair o que saísse, né? Essa tecnologia vai ser adquirida no período da Renascença. Então a gente viu que a Idade Média foi um período voltado principalmente para as vozes. No finalzinho, com o advento da escrita, eles começam então a colocar alguns instrumentos, né? Mas vai ser na Renascença que teremos realmente o apogeu de todas as famílias dos instrumentos. Nós vimos que na Idade Média toda a produção musical era voltada para Deus, né? É o período do teocentrismo. Isso na Renascença vai mudar completamente. O homem vai descobrir que Deus, né, existe, ele continua tendo o seu lugar primeiro e central na sociedade, mas vai entrar um segundo elemento que é o homem. O homem vai descobrir que ele também é muito importante, que ele pode interferir nas coisas e no meio. E isso na música vai refletir sobre os instrumentos, né? A voz continua sendo divina, continua sendo um presente de Deus, mas o homem vai perceber que ele pode criar muitos instrumentos, né? E o que vai caracterizar a renascença musical é a criação das famílias de instrumentos. Então, cada instrumento que existia apenas um exemplar na Idade Média, na Renascença vai ser desenvolvido famílias. Então, por exemplo, a flauta doce, que é um instrumento mais conhecido, ela vai ser amplamente ampliada. Então, de uma única flauta doce que existia, que era soprano, vão ser criadas flautas maiores, né, como a contralto, a tenor, a baixo, né, imitando sempre a tessitura humana. Então, se existe uma voz soprano, vai ter um instrumento soprano. Se existe a voz contralto, um instrumento contralto e assim por diante. Então, cada instrumento vai ter a sua família. As violas da gamba vão ter a sua família, os alaúdes vão ter a sua família e vai ser então criada uma música, uma produção musical destinada a essas famílias de instrumento. Uma família bastante característica, então, na Renascença é a família da viola da gamba. Aqui temos um quadro que é muito bonito, uma pintura bastante representativa de uma família, realmente eles são parentes, tocando violas da gamba. Reparem que as crianças tocam violas da gamba pequenininhas e os maiores tocam as violas maiores. Então todos esses instrumentos de corda aqui são violas da gamba, só que cada uma na sua respectiva tessitura. Temos viola soprano, que são as pequenas, né? Depois as contralto, tenores e a grande baixo, né? A great bass. Então aqui é um exemplo típico de uma família de instrumentos sendo tocada por uma família
inglesa. E assim como esse quadro, nós temos vários outros, com flauta doce, alaúdes. Então, a Renascença é esse apogeu, né? É aonde o homem descobre que ele pode ter prazer aqui na Terra, né? Então, com isso, a música vai sair da igreja, vai haver um deslocamento, continua sempre a produção musical dentro da igreja, mas a música vai ganhar também o interior dos palácios, dos castelos, agora na mão de uma nobreza e já até começando uma burguesia. Nós vamos ver, por exemplo, outros quadros que representam essa música no interior dos palacetes. Aqui, por exemplo, nós temos um conjunto que aqui já são vários instrumentos misturados, né? A gente chama de broken consort, quer dizer, um conjunto quebrado, porque não é tudo uma mesma família. Nós temos uma viola da gamba, temos um alaúde e cantores na mesa, né? Era muito comum eles se reunirem em torno de uma mesa, colocarem as partituras em cima da mesa e fazerem música em conjunto. Agora reparem que já não é mais aquele ambiente religioso com anjos, e sim retratando uma vida domiciliar dentro dos castelos, né? Então a função da música já está mudando aí. E nós já começamos a ver vários instrumentos e uma música escrita direcionada para o instrumento, não apenas vocal, mas já com uma escrita específica para os instrumentos. Isso também é uma das características do período da Renascença. Ainda, para ilustrar também que a música foge da igreja e foge também das casas, é a retratação dela na paisagem, na natureza, né? Aqui nós temos embaixo, no barco, um flautista tocando, né, uma flauta transversa, uma dama tocando alaúde e fazendo música ao ar livre, provavelmente aqui é o verão, né, na Europa. Também a questão da música, né, como lazer, como diversão, no espaço ao ar livre. Então, na Renascença também a gente vai ver uma quantidade muito grande de pinturas representando esse lado lúdico da música na natureza, né? Então, na Renascença, o que é muito importante